Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje, como a gente comemorou o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, eu não podia deixar de falar de uma grande mulher que deixou muitas obras, muitos pensamentos, muitas reflexões, tá? Então, em homenagem ao Dia das Mulheres, né, que foi agora em março, eu vou falar de uma famosa escritora, intelectual, autora de vários livros e representante da filosofia existencialista. Seu nome? Simone de Beauvoir. Quem não conhece? Ela nasceu em 1908 e vai morrer em 1986, vítima de pneumonia, tá? Bom, eu falei que ela era uma representante da filosofia existencialista. Mas o que seria essa filosofia? É uma corrente filosófica que valoriza a liberdade individual e a responsabilidade do indivíduo. Então a pessoa tem liberdade de agir, mas tem que ter a responsabilidade dessa ação, tá? O existencialismo popularizou-se após a Segunda Guerra Mundial, num contexto de destruição que a guerra causou na Europa. Foi, enfim, um movimento filosófico e cultural que se desenvolveu principalmente na França, tá? E o principal representante, quem é? Jean-Paul Sartre, que se relacionou com Simone de Beauvoir por cerca de 51 anos até a morte dele, tá? Mas antes de falar de Simone de Beauvoir, falarei desse Sartre, conhecido como eu já disse, o principal representante do existencialismo. Ele era francês, assim como Simone, e teria recusado, há uma parte na vida dele que ficou famosa, né? Foi até um escândalo na época, porque ele foi indicado para receber o prêmio Nobel em 1964. E ele recusou. Só que foi o seguinte, quando vazou que ele seria um dos candidatos ao Nobel, ele teria escrito uma carta para a Academia Sueca avisando que recusaria o prêmio se ele fosse escolhido. Só que essa carta não chegou nas mãos dos acadêmicos responsáveis pela escolha e ele foi escolhido. E aí ele recusou dizendo a seguinte frase: nenhum escritor pode se transformar numa instituição. Ficou muito mal para a academia, porque se ele escreveu uma carta dizendo que não receberia, eles teriam que acatar, mas só que essa carta não chegou nas mãos de quem escolheria, já falei. Bom, Sartre teve, como eu falei, um relacionamento com a Simone durante 51 anos. Mas como se conheceram? Em 1928, Sartre prestou exame de mestrado e foi reprovado. E no ano seguinte, ele se preparou para fazer uma segunda tentativa. E nesse curso que ele fazia no ano seguinte, conheceu a namorada de um amigo seu, Mareu. Era um amigo que namorava Simone de Beauvoir. Mais tarde, Simone se tornaria, como eu falei, a companheira e colaboradora de Sartre até o fim da sua vida. Bom, em Paris, eles eram franceses, né? Em Paris, Sartre se alia à resistência francesa. Lembram? A Alemanha nazista invadiu a França quando Pétain era o presidente. Isso é outra história. Mas houve uma resistência daqueles que não concordavam, né, com o mando, né, dos nazistas na França, tá? Alberto Camus e o Sartre faziam parte dessa resistência e se tornaram amigos e admiradores mútuos de 1943 até 1951. Quando há uma ruptura da amizade. Alberto Camus sempre falava que ele não era da filosofia existencialista, ele era da filosofia do absurdo. Uma passagem da vida dele eu já contei,
Ele achava um absurdo uma pessoa ir num carro e ter um desastre e morrer sem explicação. E ele acabou morrendo assim. Tá? Isso foi só uma parte. Bom, durante o convívio, né, de Sartre e Albert Camus, na Resistência, eles chegaram até a editar um jornal Combate e até também editaram diversas publicações contra a invasão nazista na França. Mas o rompimento entre os dois aconteceu quando Camus publicou o livro O Homem Revoltado, que atacava duramente o comunismo e o stalinismo, que Sartre sempre defendeu. Então, os dois politicamente se entenderam e acabou a amizade, tá? Mas voltando a Simone de Beauvoir, e uma frase, né, deixada por ela, que ficou famosa. Olha só que ela deixou. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Tem que ser livre. Bom, após Simone e Sartre se tornarem um casal, em 1929, o pai de Simone os confrontou. Então Sartre a pediu em casamento. Mas, segundo o relato da própria Simone, o casamento seria impossível porque ela não tinha dote. Naquela época, toda mulher tinha que ter um dote. Ele, segundo ela própria, disse para assinarem um contrato de 2 anos. Mas, enfim, ninguém sabe se eles assinaram ou não. Enfim, com contrato ou sem contrato, sem casamento, o relacionamento dos dois, como eu falei, durou 51 anos, até o falecimento de Sartre, tá? Bom, como não tinham compromisso de casamento, segundo seus biógrafos, e também nunca teve filhos, ela pôde conquistar um grau acadêmico avançado, pôde lutar por causas políticas, pôde viajar, escrever, ensinar e ter amantes, muitos deles femininos. E vou falar 2 relacionamentos que ela teve femininos que ficaram na história, tiveram muitas consequências. Olha só, conta-se que esses relacionamentos femininos de Simone começaram quando ela trabalhava como professora. Eu vou contar 2 desses relacionamentos que ficaram famosos. Uma ex-aluna, mais tarde, depois que ela foi aluna, depois de muitos anos, escreveu um livro chamado Memórias. E conta nesse livro que ela teria sido abusada sexualmente pela professora Simone de Beauvoir, quando ela era adolescente. Quando escreveu esse livro, ela já tinha mais de 30 anos. Esse é um caso. Tem outro caso que ficou mais famoso ainda. Em 1943, Simone chegou a ser suspensa do trabalho de professora devido a uma acusação de que em 1939 ela teria seduzido a aluna Natalie Sorokin, que então tinha 17 anos. Mais tarde, os pais da jovem fizeram acusações formais contra Simone. Como resultado, sua licença para lecionar na França foi suspensa permanentemente, tá? Bom, em 1981, Simone escreveu A Cerimônia do Adeus, doloroso relato sobre os últimos anos de Sartre. E depois de sua morte, publicou as cartas que ele lhe enviara, suprimindo algumas lacunas, segundo ela, para poupar os sentimentos de pessoas que ainda estavam vivas. Enfim, Simone, durante sua vida, escreveu romances, contos, ensaios, biografias, autobiografia e trabalhos sobre filosofia, política e questões sociais. Em 1949,
escreveu O Segundo Sexo, famosíssima obra. Uma análise detalhada da opressão que as mulheres passavam. Esse livro, Segundo Sexo, é considerado fundamental para o feminismo contemporâneo. Esse livro foi considerado agressivo na época e até entrou na lista negra do Vaticano. Simone também esteve envolvida, juntamente com Sartre, no polêmico manifesto que visava alterar a idade de consentimento para relações sexuais na França. Então, eles entraram com o manifesto para alterar a idade de consentimento para relações sexuais na França. Eles achavam que estava muito baixo, tinha que aumentar. Bom, Simone também, em seus livros, sempre revelou certa inquietação diante do envelhecimento e da morte. Ela sempre revelou inquieta em relação a esses dois, envelhecimento e morte, que eram inexoráveis, né? Bom, como já foi dito, Simone era adepta da teoria existencialista, onde, repito, a liberdade é sua principal característica. Mas foi no centro do feminismo e na luta de igualdade de gênero que se tornou mais conhecida. Para terminar, vou ler uma frase deixada por Simone de Beauvoir. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Bem atual. Para pensar. Eu vou ficar por aqui.